Glória a Deus. Ailton, está me ouvindo, Ailton? Então, glória a Deus. Abre sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Como já falei no começo, alguns chegaram um pouquinho depois. Perdoem aí a voz que já não é tão boa, mas como eu estou um pouquinho com as vias respiratórias congestionadas, então a voz sai um pouquinho mais fanha do que o normal, né? Mas Deus vai dar graça, amém? Vamos ler a palavra de Deus? Evangelho de João, capítulo 21, amém? Vamos ler a partir do verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Nosso tema de hoje trata sobre a nossa condição de vida e seus resultados. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Eu gostaria que você refletisse sobre ela agora e ao longo de toda essa palavra. Como está a sua vida? Vou repetir. Como está a sua vida? Tudo que nós vivemos, tudo é resultado de motivações que nós tivemos ao longo da vida
e das decisões que nós tomamos ao longo da vida. Concordam comigo? Vou contar um pouquinho da minha história para vocês, de uma parte da minha história. Quando eu tinha 13 anos, eu ouvi de um casal, numa conversa bastante interessante, dentro de um carro, de um Fiat Panorama. Quem lembra desse carro? Fiat Panorama. Quem lembra qual é esse carro? Isso, só os mais velhão mesmo, né? Sabe o Fiat 147? Aí põe um bagageirão atrás dele assim, ó. Era o Fiat Panorama. Na frente de onde era a biblioteca municipal. O carro estava estacionado lá na rua. Eu ouvi, de uma forma assim muito especial. Eu estava de férias aqui em Marília. Nessa época eu não morava aqui em Marília. Estava de férias, era final de ano. Eu ouvi desse casal o quanto que Deus me amava. Eu ouvi desse casal isso que nós cantamos aqui agora. Jesus nasceu. Jesus viveu aqui nessa terra. Lívio, esse Jesus morreu por você na cruz. Lívio, esse Jesus que morreu na cruz, ele ressuscitou. Esse Jesus que ressuscitou está com Deus agora. E um dia vai voltar. E aí eu fui convidado a servir a esse Deus. 13 anos. Muita coisa aconteceu. 14, 15, 16. Mas depois, com 17 para 18 anos, eu tive a oportunidade de tomar uma decisão. E daquele momento para frente, eu nunca mais abandonei esse Jesus. E resolvi servir a esse Jesus. E porque eu resolvi servir a esse Jesus, eu estou aqui hoje na frente de vocês. Então, desde lá os 13 anos, agora vai completou já, né? Porque foi dezembro, 37 anos. Muita coisa aconteceu. Mas o que eu quero reforçar com os irmãos aqui, dentro desse tema que nós vamos ministrar, é que Jesus, de uma forma tão maravilhosa, interviu na minha vida, usou um casal para isso, e a partir disso que eu ouvi, a partir desse desafio que eu recebi, eu tomei uma decisão com algumas motivações. E a minha vida é resultado hoje dessa influência desse casal, das motivações que entraram no meu coração a partir desse momento e das decisões que eu tomei para a minha vida. E o que nós precisamos entender é que é assim que funciona. Por isso essa pergunta, como está a sua vida hoje? Ela obrigatoriamente vai nos fazer voltar e pensar sobre tudo o que aconteceu e sobre tudo o que nós fizemos. E esse texto vai trazer a nós alguns pontos importantes, que não importa tudo o que aconteceu, mas vai nos orientar como a gente deve agir daqui para frente. Você quer uma vida abençoada? Você quer uma vida onde Deus dá o que tem de melhor para você? Então é nesse sentido que nós vamos ministrar a palavra aqui hoje, para que a gente possa viver aquilo que realmente Deus tem para nós.
grande maioria de vocês aqui sabem que o casal que eu estou falando é o pastor Paulo e a sua esposa Beth. E o meu amor, o meu carinho por eles é tão grande. Mesmo eu estando fora depois, porque eu saí para fazer faculdade, morei em Londrina, morei em São Carlos, estudando, mas no meu coração tinha um desejo: eu quero voltar a beber água de Marília, porque aqui é gostoso, eu amo essa cidade. Mas além disso, eu quero estar com aquele casal novamente, eu quero andar com eles novamente. E sempre coloquei isso para Deus. E minha esposa, que está ali do outro lado, quando nós casamos, ou mesmo, agora já não vou me lembrar dos detalhes, porque eu sou ruim de memória mesmo, mas ela já sabia. Falei: amor, eu quero voltar para Marília um dia. Você vai casar comigo, você tem que voltar comigo. Você está afim? Tô. Aí passava-se um tempo, eu falava de novo. Falei: meu amor, eu quero voltar para Marília. Você tem certeza que você vai comigo? Vou. Aí tá, e recebemos a notícia maravilhosa de que ela estava grávida daquelas minhas duas princesas que estão sentadas ali. Uma gravidez gemelar, teve alguns certos cuidados. Resolveram querer nascer com 7 meses, deram um trabalho danado. Aí a Nina ficou 1 mês de repouso. Quando chegou no 8º mês, não teve jeito. Isso era um domingo de manhã. Eu estou dormindo. A Nina acorda, levanta, sai da cama, vai até o banheiro. Aí eu dou aquela despertada, né? Porque ela levantou. Aí de repente ela grita lá do banheiro: amor, liga pro doutor, tô sangrando. Aí bateu aquele desespero total, né? Domingo bem cedinho, né, filho? Não deixou nem eu dormir. Fomos para a maternidade. As duas princesas nasceram. Passou o período lá dentro da sala de cirurgia. A Nina foi para o quarto. Tudo isso no domingo. Quando eu estou lá no quarto com a Nina, no domingo, já falei com meu sogro e com a minha sogra. Eles já estavam indo para São Carlos. Nessa época a gente morava em São Carlos, eles moravam em Santos, já estavam indo para lá. Os irmãos lembram daquele Motorola? Abria o flapzinho assim, puxava a anteninha para falar, o celular de antigamente. Era o telefone que eu tinha na época. Toca o telefone, um amigo meu fala: tudo bom, Lívio? Tudo bom, cara, estou na maternidade, nasceu e não sei o que, Ah, que legal, que bênção, parabéns. Agora é o seguinte, tem uma vaga para trabalhar na Unimar. Agora, se você quer, você tem que ir comigo amanhã para Marília. Aí tem um parênteses nessa história. Eu sou formado em engenharia. Decidi que eu iria ser professor na área acadêmica. E, como já falei, eu queria voltar para Marília. Professor de engenharia em Marília, em 1998, quantas oportunidades de emprego eu tinha? Lembra que nós estamos falando de 1998 isso. Quantas oportunidades de emprego eu tinha aqui em Marília para, como engenheiro, trabalhar como professor universitário? Uma. Porque a única faculdade que tinha em Marília que tinha engenharia era a Unimar. Tinha uma oportunidade de emprego só, era a única. Olhei para minha esposa no leito lá. E aí, meu amor? Ou eu vou amanhã e largo você aqui, ou nós não vamos voltar para Marília dessa vez. Ela olhou para mim e falou: vai!
Larguei minha esposa, larguei as minhas duas filhas, elas ficam bravas. Mas Deus cumpriu o que Ele tinha. E aí eu voltei para Marília. Isso foi em maio. Em agosto eu comecei a trabalhar. E depois em dezembro, botei tudo dentro do carro e falei, vamos embora. E Deus cumpriu o que Ele tinha para a minha vida. Caminho ao lado do nosso pastor até hoje. E hoje ainda tenho o privilégio de poder estar aqui e substituí-lo, trazendo a palavra para os irmãos. Esse é o Deus. E é isso que a gente tem que parar e pensar um pouco quando a gente ouve essa pergunta: como está a sua vida hoje? A minha vida hoje tem um monte de problemas, meus irmãos. Tem um monte de coisa que eu gostaria que fosse diferente. Mas uma coisa me alegra e me sustenta nisso tudo: eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou aqui e faço o que eu faço hoje porque Deus me chamou e eu resolvi atender a esse chamado. É claro que tem muita coisa que aconteceu ao longo desses anos todos. Eu fiz um resuminho para os irmãos, mas é que eu quero ilustrar o que nós vamos ver agora, alguns princípios que nós vamos ver agora na palavra. Então vamos focar novamente aqui na palavra. Presta atenção comigo agora no verso 3. Mas não se esqueça da pergunta, tá? Qual é a pergunta? Como está a sua vida hoje? Então vamos lá, verso 3. Leia comigo novamente. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Até aí por enquanto. Presta atenção nessa atitude de Pedro. Vamos nos lembrar que nesse momento aqui, Jesus já tinha morrido. Semana passada, se eu não estou enganado, foi a semana passada, o pastor Paulo pregou sobre o texto do túmulo vazio, não foi? Que Maria Madalena foi até lá, os discípulos foram até lá, quer dizer, eles já sabiam que o túmulo estava vazio, eles já sabiam que alguma coisa especial, diferente tinha acontecido, eles já sabiam de tudo isso. Só que o nosso amigo Pedro, junto com outros discípulos, resolve falar: eu vou pescar. Gente, pensa em tudo que estava acontecendo, e a atitude que Pedro toma é: eu vou pescar. Então aqui nós temos o primeiro ponto, é que nós estamos condicionados. Presta atenção nisso. Você, eu, todos nós aqui, nós estamos condicionados. Qual era a profissão de Pedro? O que ele fazia antes de Jesus chamá-lo? O que ele fazia? Ele era pescador. Da onde ele tirava o sustento dele? Da pesca. Aquilo estava dentro dele, era da natureza dele. O que tinha mudado aquilo foi um encontro que ele teve com Jesus, e nós vamos relembrar esse encontro daqui a pouquinho, onde ele largou tudo e passou a seguir Jesus. Mas diante de uma situação nova, cadê Jesus? Não está mais aqui. E agora? O que eu faço? Eu volto a fazer o que eu fazia antes. Eu vou pescar. Então nós temos que tomar muito cuidado
Porque nós tomamos muitas decisões, muitas atitudes nas nossas vidas, porque nós fomos condicionados ao longo da nossa vida. E nós temos que tomar cuidado, porque muitas dessas decisões são erradas. Pedro tinha que voltar a pescar? O que os irmãos acham? Respondam para mim, com sinceridade. Pedro tinha que voltar a pescar? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Acho que ainda tem muita gente que está indeciso, que acha que ele deveria pescar. Mas é claro que não. Eles já tinham vivido 3 anos com Jesus, já sabiam que Jesus tinha como fazer todas as coisas. Aquilo foi o impulso natural do condicionamento de Pedro. Falou: e agora? E agora? Eu vou pescar. Nós não podemos cair nesse mesmo erro. Para e pensa um pouquinho. Cada um de nós tem que pensar um pouquinho nas nossas vidas, ver quantas decisões nós já tomamos, porque nós estamos condicionados sempre a fazer aquilo, e não paramos para pensar, não paramos para ouvir, não paramos para ver aquilo que Deus tem para nós. Essa atitude de Pedro é da nossa natureza. A gente vai sendo condicionado na nossa vida. Você pode ver que tem um monte de coisa simples, rotineira, que você faz todo dia, não faz? E às vezes nem percebe que está fazendo. Por quê? Porque você, eu, qualquer um de nós estamos condicionados a isso. Então nós temos que parar, pensar, refletir um pouquinho e não cair nesse mesmo erro de Pedro, de querer ficar fazendo aquilo que está condicionado, porque nós estamos condicionados àquilo. Não dá para ser assim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se a gente agir assim, vai dar errado. Porque a gente tira Deus da história. As nossas atitudes têm que estar condicionadas àquilo que Deus tem de promessa para a nossa vida, porque daí sim nós vamos ter esperança em alguma coisa. O Emerson falou aqui do fake news do vídeo lá, né? Morreu, e aí? Fica tudo para trás. Você não vai levar nada. Por isso o foco principal é o que nós cantamos. Existe um Cordeiro, Ele é digno. Ele pega o livro, Ele abre o livro, Ele nos salva, Ele vai voltar. E esse tem que ser o nosso foco. É isso que tem que condicionar a nossa vida, porque isso é que vai trazer esperança para nós. O grande problema, meus irmãos, é que Pedro, juntamente com os apóstolos, e aí eu já vou introduzindo a segunda parte, eles estavam lá e eles se viram perdidos, estavam sem muita esperança. E agora Jesus não está mais aqui, o que vai acontecer? O que a gente vai fazer? O problema é que Pedro esqueceu de algumas experiências que ele tinha tido, da ação de Jesus na vida dele, e naturalmente ele se deixou levar pelo condicionamento dele, que era pescar para se sustentar. Olha para a sua vida, não esqueça que Deus chamou cada um de nós aqui. O que temos feito com a nossa vida?
Nós temos agido de forma condicionada, porque eu tenho que levantar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que sustentar, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer isso. Sim, claro que nós temos que fazer tudo isso. Mas é isso que condiciona a nossa vida? Ou o que condiciona a nossa vida é Jesus? E aí, nós entramos nesse segundo ponto que eu quero discutir com os irmãos, é que a gente influencia ou acaba sendo influenciado por outros. Volta lá comigo no verso 3. Olha que Pedro fala, vou pescar. O que os outros disseram? A gente vai com você. Percebe a influência que Pedro exerceu naquele grupo? Todo mundo estava lá parado, perdido, sem saber direito o que fazer. A hora que ele falou, eu vou pescar, os outros levantaram e falaram, nós vamos com você. Olha a influência que tem uma pessoa na outra. E não é isso que acontece nas nossas vidas, meus irmãos? Você não é influenciado por uma série de pessoas? Eu sou, meus irmãos. E acabei de contar uma parte da história da minha vida, na qual eu fui influenciado pelo nosso pastor e pela Beth. E isso mudou a minha vida. Quem tem influenciado a nossa vida? A quem estamos dando ouvidos? Quem nós estamos influenciando? E de que forma nós estamos influenciando? Isso é muito sério. A quem estamos entregando nossos ouvidos para ouvir? Aqueles que falam o que a gente quer ouvir? Ou a Deus? A quem? Porque é muito mais gostoso, é muito mais fácil para nós, entre aspas, dar atenção àqueles que falam o que a gente quer ouvir. Mas nós vivemos numa realidade onde a gente se relaciona e um influencia o outro. Então cuidado aonde você está colocando o seu ouvido e se deixando influenciar. Cuidado com o que você tem falado e tem influenciado a vida de outras pessoas. Eu, Hefferson, quem mais que está aqui, Hefferson? O Antônio, que fica aí em cima, eu acabo esquecendo de olhar para cima. O Antônio, quem mais que está aqui? Deixa eu ver se tem mais alguém, se eu lembro. Acho que são só nós três agora, né? Ah, não, está ali o Fabiano e alguns outros homens. No ano passado nós tomamos uma atitude. Nós fomos fazer o curso Homem ao Máximo. Bom, eu pelo menos fiz o ano passado. Eles todos eu já nem lembro se foi o ano passado. Como eu fiz no segundo semestre, quando terminou o curso, chamei o presbítero Toninho, outro parceirão. Falei, Toninho, vamos juntar essa almaiada e vamos juntar e vamos orar para que a gente realmente ponha em prática isso que a gente aprendeu. Entenderam a ideia da influência? Aí nós estamos ali num grupo que tem dia que tem 2, tem dia que tem 8, tem dia que tem 5, tem dia que tem 6, tem 4, não sei. Mas já falei para o presbítero Toninho, nós não vamos nos preocupar com isso. Nós vamos nos preocupar em estarmos juntos e vamos influenciar uns aos outros a sermos melhores maridos, melhores pais, melhores filhos, melhores servos, melhores cristãos. E aí nós estamos influenciando uns aos outros. E é isso que nós temos que
fazer uns com os outros. Por isso nós nos reunimos tanto, estamos tanto juntos. Isso é importantíssimo, meus irmãos. E ter a motivação correta para estar junto. Porque se nós não tivermos a motivação correta, sabe o que acontece? O mesmo que aconteceu com Pedro e os outros discípulos. O que aconteceu com eles? Pescaram alguma coisa? Sim ou não? Nada. É frustração na certa. Porque a motivação estava errada, a decisão foi errada. Jesus já tinha falado para Pedro o que era para ele fazer. O que era para ele fazer? Continuar sendo pescador de peixes? Não. O que Jesus tinha falado para ele? A partir de hoje você vai ser pescador de homens. O problema é que não teve ninguém ali para falar para Pedro: Pedro, nem os outros discípulos falaram. Não foi isso que o mestre mandou a gente fazer. Pedro, nós vamos pescar por quê? Quer dizer, ninguém falou nada. Ele tomou atitude, os outros foram atrás e o resultado foi fracasso. Não pescaram nada. E aí eu já ligo com o terceiro ponto, que é a misericórdia de Jesus para conosco. Porque daí mais uma vez Jesus aparece na história. Jesus está lá na praia. Só que antes de detalhar isso, volta comigo, vai aí para a sua Bíblia, olha lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, amém? Olha ali comigo o verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aí a gente volta lá para João 21. Qual foi o resultado daquela pesca? Nada. Mas Jesus aparece lá na praia. Vocês pegaram alguma coisa aí? Jesus é maravilhoso, né? Não, Senhor, não tem nada. Então tá bom. Joga a rede aí do lado. Qual o resultado, mais uma vez, de fazermos aquilo que Jesus manda a gente fazer? Uma pesca maravilhosa. Percebe como Jesus é misericordioso? Que ação mais especial de Jesus. Ele dá a oportunidade para Pedro de reviver uma experiência anterior, para relembrar no coração de Pedro o poder
poder de Deus. E aí tem aquela pesca, 153 grandes peixes, porque Jesus interviu na história, porque Pedro e os outros discípulos deram atenção à voz de Jesus mais uma vez. Só que esse relato das Escrituras deixa bem claro que o que Jesus já tinha lá? Ele já tinha peixe sobre brasas, ele já tinha pão. Ele precisava que fosse pescado algum peixe? Não, já tinha lá na praia. E isso nos mostra uma realidade espiritual muito importante, meus irmãos. A gente fica preocupado com tanta coisa, a gente tenta fazer tanta coisa, e a gente esquece que Jesus já tem o que a gente precisa. Se Jesus já tinha o peixe, já tinha o pão, Jesus tem o que você, o que eu, o que nós precisamos. Sabe qual que é o problema? É que a gente sai para pescar de novo, ou porque estamos dando ouvidos às pessoas erradas, ou porque estamos condicionados só a fazer aquilo e achamos que temos que continuar fazendo. Oi. Mas Jesus continua da mesma forma que fez com Pedro, ele continua agindo agora, aqui, no nosso meio, nas nossas vidas. A grande questão é, estamos dando ouvidos ou não? Estamos fazendo o que a partir disso? Pedro foi chamado para ser um pescador de homens. Nós fomos chamados para fazer discípulos. E não tem nada mais importante do que o chamado de Jesus para as nossas vidas. A grande pergunta que fica: é o que a gente tem feito? A pergunta que eu faço para nós nessa manhã: nossa vida, a gente tem agido da forma como nós fomos condicionados? Então eu repito aquela nossa pergunta inicial: como está a sua vida hoje? Será que continuamos agindo pelo condicionamento que recebemos ao longo da nossa vida, como Pedro agiu? Se Jesus não intervisse ali naquele momento, Pedro não teria feito o que ele fez ao longo do restante da vida dele. O papel tão importante que Pedro teve no início de tudo isso aqui que a gente chama igreja. Olha que coisa mais especial e maravilhosa e fantástica. O papel que Pedro teve. Pensa um pouquinho no papel que Jesus tem para você. Porque você, eu, cada um de nós aqui fomos chamados também. Da mesma forma que Pedro foi chamado, nós também fomos. Como estamos respondendo a esse chamado? Fazendo o que nós estamos condicionados a fazer? Ouvindo aqueles que não deveríamos estar ouvindo? Influenciando de forma errada e negativa aqueles que estão à nossa volta?
Outro louvor que foi muito gostoso, que nós cantamos aqui, né? Quando sair daqui, né? Deste lugar, levarei você no meu coração. É assim a letra? Eu vou levar você no meu coração. Se eu vou levar, eu tenho que te influenciar naquilo que Jesus mandou. Então eu faço de novo a pergunta para cada um de vocês: como está a sua vida hoje? Fica de pé um pouquinho no seu lugar. O que tem levado você? O que tem conduzido você? Aquilo que nós estamos condicionados ou a palavra de Deus? O que tem influenciado na sua vida que fez com que ela estivesse como está hoje? Pessoas cristãs verdadeiras, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou estamos dando ouvidos e sendo influenciados por aqueles que não têm compromisso nenhum com Jesus, que não querem que você sirva a Jesus? O Emerson falou do nosso irmão Gil aqui. Eu infelizmente não tenho notícias mais novas para trazer, mas é aquilo que ele falou. Ele com a sua esposa, a Tite, são um casal abençoadíssimos e são usados de forma especial no cuidado com outras do corpo de Cristo, do rebanho. São pessoas especialíssimas. É claro que o diabo não quer que eles continuem fazendo isso, porque eu posso afirmar com toda certeza que eles escolheram ouvir Jesus. Eles escolheram largar tudo que eles estavam condicionados a fazer, para fazer o que Jesus manda fazer. Eu sei disso, eu conheço a história deles, eu conheço o testemunho deles, e eu sei que aqui nós temos muitos outros testemunhos nessa mesma linha, mas nós precisamos ser lembrados disso, e precisamos renovar esse compromisso nosso com Jesus. E se você ainda está vivendo condicionado por aquilo que você quer, por aquilo que você busca, se você ainda está ouvindo pessoas que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus, está na hora de você repensar e mudar a sua vida, para experimentar aquilo que Deus tem maravilhoso, para experimentar as pescas maravilhosas que Jesus tem para derramar sobre as nossas vidas. Eu também quero isso. Você quer isso? É isso que você quer para a sua vida? Então nós temos que abrir mão de tudo aquilo que nos foi condicionado. Temos que parar de ouvir pessoas que nós não temos que ouvir, e ouvir a Jesus e a que a sua palavra diz. E em primeiro lugar, como Pedro foi chamado para ser pescadores de homens, nós fomos chamados para fazer discípulos, e é isso que nós temos que fazer. O resto, tudo o que nós necessitamos, é promessa de Jesus. Ele te dá, Ele me dá, Ele nos dá. E o exemplo do peixe nas brasas e do pão lá na praia, já esperando os discípulos, é a confirmação disso. Então agora abaixe a sua cabeça, e como eu gosto de fazer sempre, agora é hora de você falar para Deus o que essa palavra falou com você. Fala para Deus.
Deus tem que ouvir de você. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Não fica esperando que eu faça nada mágico aqui não, que eu não vou fazer. Eu só vou orar encerrando o nosso culto. O que realmente vai acontecer aqui, vai acontecer a partir daquilo que você vai abrir o teu coração agora e vai falar para Deus. Então, tenha coragem. A minha decisão é de abrir mão de tudo aquilo que me condiciona a fazer o que não é da vontade de Deus. Eu abro mão de tudo isso e vou pagar o preço para fazer a vontade de Deus. A minha decisão é que eu vou influenciar outros a seguir a Jesus. A minha decisão é não dar mais ouvidos a quem não tem compromisso nenhum com Cristo e com a sua palavra. Muito pelo contrário, é trazer essas pessoas para caminharem junto comigo. Agora essa é a minha decisão, e você tem que tomar a sua decisão. E eu espero que todos nós aqui tomemos a mesma decisão, para que a gente possa caminhar junto, como igreja, servindo ao nosso Deus, cumprindo com o propósito de Deus para as nossas vidas. Então fale com Deus. Enquanto isso nós seremos ministrados com mais um louvor, para encerrarmos este nosso culto a Deus. Entrega tudo. Entrega tudo para Deus. Leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti. Anseio por ti. Renda-se, renda-se. Enche-me da graça do teu amor, sacia meu ser. Sacia meu ser, abraça-me, ouve o meu, fala pra mim. O Senhor está ouvindo a sua voz agora. Fala com Ele.
Peça para Deus. Faça o teu querer, ó Deus. conhecer-te mais, para conhecer-te, Senhor. Senhor Jesus, que este louvor seja a nossa oração final nesta manhã. Nós nos rendemos ao Senhor. Faz o teu querer em nossas vidas. Eu abençoo, Senhor, cada um aqui, no poder e na autoridade de Jesus, que de forma sincera no coração tomou essa decisão. Que o Senhor se manifeste de forma milagrosa e poderosa, e que cada um de nós aqui, tomando essa decisão, possamos experimentar aquilo que só o Senhor pode nos dar. Eu os abençoo e faço isso no poder e na autoridade de Jesus. Amém? Amém? Alguém ainda não entregou os dízimos e as ofertas? Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Senhor, obrigado por cada um desses envelopes, por aqueles que de forma graciosa e de coração verdadeiros diante do Senhor depositaram esses envelopes aqui. E eu declaro, em nome de Jesus, a tua bênção sobre a vida de cada um deles, sobre as empresas onde eles trabalham, sobre as empresas as quais eles são os proprietários, e que o Senhor continue prosperando a vida de cada um deles, e que eles possam ver dia após dia o teu milagre, a tua provisão, o teu sustento. E obrigado, porque de forma tão especial o Senhor tem sustentado a tua obra, a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém
Amém. Você foi abençoado? Você recebeu a palavra de Deus? Passa isso para frente. Não guarde para você. Desafie outros a caminhar com você. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe. Um ótimo restante de domingo.